olhando daqui esse experimento antropológico que é o BBB, parece muito claro que o cérebro do Matheus é incapaz de fazer uma maldade. É incapaz de fazer uma grosseria. Essa combinação da genética, mais a criação que ele recebeu, produziu um rapaz que é a imagem da pureza, gentileza, educação, humildade. Vamos começar pelo começo? Tudo começou em 1883, quando Francis Galton, que é primo de Charles Darwin, decidiu usar a teoria da seleção natural nos seres humanos. Foi bem aí que começou toda a onda. Para essa teoria científica, onde aplica a seleção natural nos seres humanos, ele deu o nome de eugenia, que é uma palavra grega que significa o bem-nascido. Daí tu já dá para ter uma ideia mais ou menos de onde é que ele queria chegar. Galton queria provar que era possível identificar os melhores seres humanos com as melhores características e estimular que eles se reproduzissem. Da mesma forma que era possível identificar os piores seres humanos com as piores características, que ele chamava de características degenerativas, e evitar com que eles se reproduzissem. E quando ele está falando de características, ele está falando tanto das físicas quanto das habilidades e dos talentos intelectuais. E segundo ele, para ter boas características físicas era necessário ter boas condições ambientais, que seria uma boa higiene, uma boa alimentação, boas condições de vida. Você já conseguiu captar quem é que tinha as boas características físicas e quem é que não tinham essas boas características físicas? Sua teoria era que apenas as pessoas com boas características e que viviam em boas condições ambientais deveriam se reproduzir para ter uma transmissão dessas características para gerações futuras. Já as pessoas com péssimas características e que vivem em péssimas condições ambientais não deveriam se reproduzir, muito menos misturar com as que têm boas características, porque dessa forma as péssimas características seriam transmitidas para gerações futuras. E como ele conseguiria identificar essas características? Ele acreditava que através do histórico familiar seria muito fácil identificar e rastrear características como alcoolismo, prostituição, demência, doenças degenerativas, psicopatia e dessa forma ter um controle reprodutivo para que essas características degenerativas não fossem transmitidas para as novas gerações. E adivinha onde ele foi realizar seus estudos antropológicos e antropométricos para confirmar suas teorias? Isso mesmo, no continente africano. Ele concluiu que as capacidades e características que podem ser desenvolvidas em um sujeito só são aquelas que ele já traz no seu nascimento, ou seja, naquilo que já está na sua genética. E que se não houver um controle reprodutivo, os degenerados superariam os nobres, aumentando assim a criminalidade, a prostituição, a delinquência, a psicopatia ou então qualquer distúrbio social. Traduzindo, o que Francis Galton dizia é que para melhorar qualquer problema social não era necessário melhorar salário, condições ambientais, a educação, saneamento básico, distribuição de renda. Não. O que tinha que ser feito é que os mais aptos, aqueles que já nascem com as características boas e vivem em condições ambientais ótimas, se reproduzissem entre si e aqueles degenerados não se reproduzissem. Segundo o pensamento eugênico, não existe a possibilidade de você aprender capacidades diferentes daquelas que você já traz no seu gene. Se você tem características boas, não tem como você aprender coisas ruins. Se você tem capacidades ruins, não tem como você aprender capacidades boas. E é aí que a gente chega no Tadeu Schmitt. Quando Tadeu diz que o cérebro do Matheus é incapaz de fazer uma maldade, é incapaz de fazer uma grosseria, que essa combinação da genética, mais a educação que ele recebeu, produziu um rapaz que é a imagem da pureza, da gentileza, da educação, humildade. Da humildade. O que Tadeu Schmitt quer dizer é que Matheus, um homem branco sulista, traz consigo características genéticas boas e que as condições ambientais e sociais dos seus ancestrais e suas deram condições para que fosse gerado um ser puro, incapaz de fazer coisas ruins. Porque isso está no seu gene, é inato, e que de tão puro ele não pode ser corrompido. Diferente de um certo homem negro, nordestino, que veio de família pobre e não tinha condições sociais e ambientais boas, e que por isso é visto como um ser ruim, agressivo, mal educado. E em rede nacional ele reviveu uma ciência que afirmou, justificou e fortaleceu aquilo que nós, pessoas negras, sofremos até hoje: o racismo. Discursos como esse só provam que aquilo que era considerado uma pseudociência ou uma ciência morta está vivíssima na cabeça de muita gente. Mas se você não entendeu, pode deixar que eu te explico.